Olá pessoal, como estão? Tudo bem com vocês? Dessa vez irei narrar para vocês algumas histórias assustadoras que aconteceram no interior do meu estado. Espero que vocês gostem. Aproveitem! Tudo começou com um convite inusitado. 3 amigos, Gabriel, Lara e Vinícius, decidiram passar o fim de semana em uma cabana afastada no coração de uma floresta densa no interior do país. A cabana pertencia a um parente distante de Lara, e ela jurava que o local era perfeito para relaxar. Mas quando chegaram, o silêncio absoluto da floresta os envolveu de uma maneira que nenhum deles esperava. Na primeira noite, enquanto faziam uma fogueira, ouviram um som distante, algo entre um gemido e um chamado. Lara brincou, dizendo que eram os espíritos da floresta dando boas-vindas. Gabriel riu, mas Vinícius não achou graça. Ele era mais sensível às energias e sentiu algo estranho no ar. Mais tarde, enquanto tentavam dormir, o som ficou mais intenso. Agora, parecia um sussurro vindo de todas as direções. Lara, curiosa, decidiu sair da cabana para investigar, ignorando os protestos dos amigos. Ela voltou horas depois, pálida e com os olhos arregalados. Eles me chamaram, eu vi algo antigo, algo que não pertence a este mundo, sussurrou antes de desmaiar. Nos dias seguintes, Lara começou a agir de maneira estranha. Ela acordava no meio da noite e ficava parada na janela, murmurando coisas incompreensíveis. Gabriel e Vinícius decidiram ir embora, mas descobriram que seus carros estavam sabotados. Estavam presos. Na última noite, o chamado ficou ensurdecedor. Lara desapareceu, e Gabriel e Vinícius a encontraram em uma clareira, rodeada por figuras escuras, como sombras vivas. Eles tentaram alcançá-la, mas algo os segurou, como mãos invisíveis. Lara começou a rir, mas sua voz não era mais humana. A floresta os engoliu naquela noite. Ninguém nunca mais os viu. Algumas semanas depois, um novo grupo de visitantes foi atraído à mesma cabana. Em um pequeno vilarejo no interior, uma trilha na floresta era conhecida por causar desaparecimentos misteriosos. Os moradores a chamavam de caminho sem volta. Todos evitavam o lugar, exceto turistas desavisados. Foi o caso de Joana e seu irmão. Logo na entrada da trilha, perceberam algo estranho. Árvores com troncos retorcidos, como se estivessem sofrendo. Mesmo assim, seguiram em frente. O ar parecia mais pesado, e a luz do sol desaparecia gradualmente. Ao chegarem a um ponto mais profundo, encontraram uma mochila abandonada. Dentro, havia um diário que mencionava vozes chamando pelo nome do autor e sombras que se moviam. Pedro começou a rir, achando que era uma pegadinha, mas Joana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Poucos metros depois, os dois começaram a ouvir vozes familiares. Alguém estava chamando por eles. Pedro, é a voz da mamãe, disse Joana, mas ela sabia que era impossível. Sua mãe estava a quilômetros de distância. Quanto mais seguiam, mais as vozes ficavam claras. Elas pediam que eles entrassem mais fundo. Quando tentaram voltar, perceberam que a trilha parecia diferente, como se estivesse se fechando atrás deles. A noite caiu rapidamente, e as sombras da floresta começaram a tomar formas humanas. Joana e Pedro correram, mas sempre acabavam no mesmo ponto, uma árvore enorme com marcas de mãos gravadas no tronco. Desesperados, decidiram fazer uma última tentativa de fuga, mas apenas Joana conseguiu escapar. Pedro desapareceu entre as sombras, e a última coisa que ela ouviu foi seu grito ecoando na floresta. Joana foi encontrada dias depois, vagando sem rumo na entrada da trilha, incapaz de explicar o que havia acontecido. O diário que encontraram nunca foi recuperado. A floresta que cercava a antiga fazenda dos irmãos Ana e Mateus era cheia de histórias sombrias. Diziam que, em certas noites, se ouvia o som de tambores vindo de um ponto específico, mas ninguém sabia ao certo de onde. Decididos a desvendar o mistério, os irmãos se juntaram a 2 amigos, Renata e Caio, para explorar a floresta. Após horas de caminhada, encontraram uma clareira. No centro, havia uma estrutura de pedra com símbolos estranhos e marcas de fogo ao redor.
Renata notou que os símbolos pareciam rituais antigos, mas antes que pudessem investigar mais, o som de tambores começou. O grupo decidiu se esconder. Enquanto observavam, figuras encapuzadas surgiram da escuridão, carregando tochas. Eles começaram a entoar cânticos, e as chamas na clareira ficaram mais intensas. Caio, curioso e imprudente, acidentalmente fez barulho, atraindo a atenção do grupo. As figuras correram em sua direção, e todos começaram a fugir. Mas a floresta parecia viva, mudando de forma e bloqueando seus caminhos. Ana foi separada dos outros e acabou voltando à clareira, onde os encapuzados a cercaram. Ela tentou gritar, mas sua voz não saía. Os tambores aumentaram de intensidade, e as figuras revelaram rostos deformados, como se não fossem mais humanos. Mateus e os amigos ouviram o grito de Ana ao longe, mas, quando chegaram à clareira, ela estava vazia. No centro, havia apenas o colar que ela usava, rodeado por cinzas. A partir daquela noite, o som dos tambores passou a ser ouvido com mais frequência. E dizem que, às vezes, na clareira, ainda é possível ver uma figura semelhante a Ana, presa no mesmo ritual. Uma lenda antiga circulava entre os moradores de um vilarejo esquecido no interior. Uma cabana sem portas aparecia em noites de neblina densa, no coração da floresta. Quem entrava nunca mais era visto. Era apenas uma história, até Caio e Júlia decidirem investigar. Os dois eram documentaristas em busca de mistérios, e essa cabana parecia o cenário perfeito para o próximo. Câmeras e lanternas. A floresta estava silenciosa demais, exceto pelo som de passos, mas eles estavam sozinhos. Após horas vagando, a neblina começou a se formar, e a cabana apareceu como prometido. Uma estrutura de madeira, sem janelas ou portas visíveis, apenas uma rachadura na lateral que parecia convidar os curiosos. Júlia hesitou, mas Caio a convenceu a entrar. A rachadura os levou a um corredor escuro e estreito, que não fazia sentido para o tamanho da cabana vista do lado de fora. Conforme avançavam, o espaço se alargava, revelando uma sala enorme, cheia de objetos antigos, relógios quebrados, bonecas sem olhos e espelhos que não refletiam. Então, as coisas começaram a se mover. Primeiro, pequenos ruídos, depois, sussurros. Um dos espelhos capturou a atenção de Caio. Seu reflexo não se mexia. Em vez disso, começou a sorrir, um sorriso que não era dele. Tentando sair, eles perceberam que o corredor havia desaparecido. Cada porta que abriam os levava de volta à mesma sala, mas com um detalhe diferente. O número de espelhos aumentava. Agora, Júlia também tinha reflexos estranhos, que sussurravam palavras que ela não entendia. Caio começou a agir de forma errática, como se estivesse ouvindo algo que Júlia não podia ouvir. Ele dizia que eles estavam lá, que eles estavam observando. Antes que Júlia pudesse segurá-lo, ele desapareceu em um dos espelhos. Júlia tentou quebrá-los, mas era inútil. Então, viu seu próprio reflexo sorrindo antes de sair do espelho e caminhar em sua direção. Na manhã seguinte, a cabana havia sumido novamente. Apenas os equipamentos de filmagem foram encontrados, mostrando imagens de Júlia e Caio entrando, mas sem nunca sair. Antes de nevoeiro, era possível ouvir vozes vindas da névoa, chamando por aqueles que ousassem passar por ali. Helena, uma jovem bióloga, não acreditava nessas histórias e decidiu cruzar a floresta para coletar amostras para sua pesquisa. Helena estava preparada, mapas, bússola e equipamentos de sobrevivência. Tudo parecia tranquilo até o anoitecer, quando a névoa começou a se formar rapidamente, cobrindo tudo ao seu redor. Os sons da floresta desapareceram, e o silêncio absoluto tomou conta. Então, ela ouviu, primeiro, um sussurro distante. Depois, risos de crianças. Helena tentou ignorar, mas as vozes começaram a chamá-la pelo nome. Helena, venha, estamos esperando. Ela tentou seguir o mapa, mas a névoa tornava impossível identificar o caminho. Começou a andar em círculos, encontrando os mesmos pontos várias vezes. Em uma dessas voltas, viu uma figura encapuzada parada ao longe. Ela gritou, mas a figura desapareceu na névoa. Conforme a noite avançava, Helena percebeu que não estava mais sozinha.
Sombras se moviam ao seu redor, e as vozes agora pareciam vir de dentro de sua mente. Uma criança apareceu diante dela, com olhos completamente pretos, e sussurrou: "Você não deveria estar aqui." A floresta começou a se transformar. Árvores pareciam crescer e se retorcer ao seu redor, fechando-a em um labirinto. As vozes ficaram mais altas, como gritos ensurdecedores. Desesperada, Helena seguiu uma luz distante, achando que era a saída. Ao alcançá-la, percebeu que era uma clareira cheia de figuras encapuzadas, todas murmurando algo em uníssono. No centro, havia um poço, e de lá saía uma fumaça densa. As vozes começaram a ecoar. "Você pertence a nós agora." Helena tentou fugir, mas seus pés estavam presos no chão. A névoa a engoliu por completo. Dias depois, moradores encontraram sua mochila pendurada em uma árvore na entrada da floresta. Helena nunca foi vista novamente. Mas, em noites de nevoeiro, dizem que podem ouvir sua voz misturada às outras, chamando por novas vítimas. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam e deem like para me ajudar na divulgação. Até a próxima.